queria que você abrisse em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, verso 5 ao verso 10. Estando nós, Efésios 2, versos 5 a 10, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, você vê como ele fala em graça várias vezes, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Ele está dizendo aqui que a salvação não vem da nossa justiça. Muito importante você entender isso. Isso aqui difere a religião cristã, a fé cristã de todas as outras religiões. Todas as outras religiões dizem para você: faça isso e você vai ser salvo. Realize isso, você vai ser salvo. Faça boas obras, você vai ser salvo. Todas as religiões dizem isso. A Bíblia diz: pela graça sois salvos e não pelas obras que você faz. Você consegue perceber a diferença do que a Bíblia está afirmando aqui em relação a tudo que você ouviu sobre salvação? Todas as pessoas dizem: não, eu mereço ser salvo porque eu sou bom. Você está dizendo: minhas obras me garantem a minha salvação. Não, eu mereço ser salvo, Deus vai me aceitar porque eu sou um cara legal, eu não faço mal a ninguém. Você está dizendo: minhas obras é que vão me salvar. Ah, não, eu sou um cara muito caridoso, eu ajudo as pessoas, Deus vai me aceitar. Você está dizendo: minhas obras me salvam. E a Bíblia está dizendo que nas nossas obras não tem poder nenhum de nos salvar. Seja quais forem as obras que praticamos, né? Olha aqui, ó. Porque pela graça sois salvos. Eu sou salvo porque Deus quis, e não porque eu fiz alguma coisa. Se você entender essa diferença, você entendeu o Evangelho. Porque todas as religiões dizem: faça isto, Deus te aceita. Realize isto, Deus te aceita. E a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Não vem das obras, diz aqui o texto, para que ninguém pode dizer: eu sou bom e por isso mereço salvação. Porque ninguém é bom. A Bíblia diz que bom só Deus. Eu só sou bom se eu estou em comunhão com Deus. No momento que eu perco essa comunhão, não tenho bondade nenhuma. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu sou salvo e aceito por Deus para as boas obras. Mas eu não faço as boas obras para ser aceito por Deus. Não, eu primeiro sou aceito. Deus me aceita para que eu faça as boas obras. As boas obras são importantes, mas não são o meio através do qual eu sou salvo. Não é o caminho através do qual eu alcanço a salvação. Não, as boas obras provam que eu ando em comunhão com Deus. As boas obras mostram que eu estou em comunhão com Deus. Porque somos feitura sua, criados para isso. Eu fui criado para ser bom. Mas eu só sou bom se eu estou conectado com meu Pai. No momento que eu perco essa conexão, a minha feiura começa a aparecer. A minha maldade, a minha crueldade, a minha acidez, meu sarcasmo, meu desprezo pelas pessoas. Começa a aparecer um monte de coisa ruim. Por quê? Porque eu perdi a minha conexão com a fonte da bondade, que é Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para que andássemos nelas. É muito importante se entender o que é graça de Deus. Tem uma história de isso aconteceu há muitos anos, uma cantora de ópera chamada Jessie Norman.
estava cantando no estado do Wembley, num concerto de rock. Ela foi uma das últimas a se apresentar. Era um concerto de rock, você imagina um ambiente, né? E era um daqueles concertos beneficentes que vários cantores de rock cantam. E no final ela foi fazer uma apresentação e cantou a capela sem nada. Você imagina um estádio lotado de jovens e de gente pulando com as melhores bandas de rock do mundo. E aí chega uma soprano que canta. Já é algo estranho para aquele ambiente. E ainda ela escolhe uma canção chamada Amazing Grace, que é uma canção evangélica, uma das mais famosas da história. Quando ela começa a cantar, você ouve uma vai aqui, outra vai ali, porque não era aquilo que eles queriam ouvir. E a mulher continua cantando com aquela voz magnífica, sozinha. Amazing Grace, ó Deus que teve misericórdia de mim, miserável pecador. E a mulher vai cantando, maravilhosa graça, né? E aí vai fazendo um silêncio em Wembley, um silêncio, só, daqui a pouco é só a voz daquela mulher cantando aquela música maravilhosa. E no final todo mundo estava cantando com ela. O início foi um início complicado, porque parecia que ia ser um fracasso total, quando começaram as vaias. A mulher manteve cantando. Começa a tomar conta, a glória de Deus começa a tomar conta do estádio. E daqui a pouco, que uma música todos conhecem, mesmo os que não são cristãos conhecem. Daqui a pouco todo o estádio está cantando junto. E um escritor cristão chamado Philip Yancey escreveu sobre isso, falou assim: foi um momento misterioso no estado de Wembley, em Londres, porque não era normal que num concerto de rock as pessoas estivessem louvando a Deus. Por que as pessoas passaram a cantar e dizer, ele tentando explicar, né? Aí ele disse assim: porque as pessoas têm sede de graça. O mundo tem sede da graça, dessa coisa maravilhosa que é a graça de Deus. E o que é graça? O que é você ser gracioso? Gracioso é quando você trata uma pessoa não como ela merece, mas melhor do que ela merece. Você trata a pessoa com respeito, com amor, ainda que ela não mereça. Um sentimento que talvez se aproxime um pouco do sentimento de graça é o sentimento de maternidade. A mãe normalmente trata os filhos com graça, ainda que os filhos não mereçam. A mãe está ali, amando, aceitando, abençoando. E o Salmo 136 na Bíblia fala muito disso, de que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que a graça de Deus que está sobre a sua vida, ela é muito maior que os teus pecados, porque a gente se sente muitas vezes não merecedor do amor de Deus, e realmente nós não somos, mas Ele nos ama independentemente do que nós merecemos. Essa é a grande notícia do Evangelho, que Deus te ama como você é, e te aceita como você é, apesar dos teus defeitos, apesar das tuas feiuras. A graça de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? A graça, então, é o terno, é a maternidade de Deus, ainda que Deus não seja mulher. Mas é o sentimento terno de Deus pelo homem. Apesar do homem ser o que é, apesar de você ser o que é, Deus te olha com ternura. É por isso que nós erramos quando a gente faz quando nós pensamos na salvação
na nossa vida eterna, em termos de merecimento. Não, um filho, não entra na casa do pai por merecimento. Ele entra porque o pai ama ele. Você vai entrar no reino de Deus se você for fiel ao Senhor, andar com... Claro, você também não pode violentar. Um filho só é expulso da casa do pai quando violenta o pai, né? Quando ele entra em colisão com a própria vida do pai. Acho que nesse dia não tem jeito, a pessoa está escolhendo ser inimigo do pai, aí o pai não tem o que fazer. Mas se você está buscando servir a Deus, se você está buscando andar nos caminhos do Senhor, mas você ainda está cheio de imperfeições que te impedem de se sentir em paz, saiba que numa coisa você pode ter paz: Deus está do teu lado. Deus é aquele pai. Eu gosto muito de uma cena da Olimpíada, que me esqueci o nome do corredor, né? Acho que nas Olimpíadas, não me lembro quais foram as Olimpíadas. Isso você consegue achar isso na internet. Era um corredor de 400 metros, de salto com barreira, né? E ele tinha um problema no joelho, era inglês, um corredor inglês, com um problema no joelho, e passou mais de 3 anos lutando com aquele problema, se recuperando para poder competir nas Olimpíadas. E ele consegue vencer o problema, consegue superar a contusão, e vai avançando, chega nas Olimpíadas, vai avançando nas eliminatórias. Quando chega na última eliminatória, estão ali posicionados todos os corredores, ele sai correndo, vai avançando. Quando chega era uma corrida de 400 metros, quando chega na última faixa de 100 metros, o joelho dele estoura de novo. Agora você imagina, o cara passou 3 anos lutando para vencer aquela coisa ali, e justamente ali nas Olimpíadas o joelho do cara estoura no meio da corrida. E aí quando ele sente a contusão, ele vê que acabou as Olimpíadas para ele. Ele começa a chorar, a mancar. Ao invés de sair da pista, ele continua em direção ao final. Ele quer concluir. Mesmo estourado, ele quer concluir. E ele tenta correr com uma perna, não consegue. Aí um homem tenta entrar, sai do público e tenta entrar na direção dele. E aí os guardas tentam impedir, né? O pessoal que está ali impede o homem de entrar. O homem não quer saber, empurra todo mundo, entra, abraça, era o pai dele, abraça ele e leva ele até o final chorando com ele. É uma cena tão linda, é muito difícil não chorar quando você vê a cena. E mostra, de uma forma dramática, o que Deus faz por nós. É exatamente assim que Deus age. Deus pega você com a perna estourada, com a tua alma estourada muitas vezes, e te leva até o fim. Fala para o teu irmão, você vai até o fim em nome de Jesus. Não importa que você tenha imperfeições, o que importa é o teu coração, o que importa é a tua intenção. Se você está de boa fé nesta caminhada, Deus vai te levar até o fim. Não importa qual pecado você está enfrentando, mas se você está lutando contra ele de boa fé, Deus vai te levar até o fim, em nome de Jesus. Amém? Isso nos traz, querido, a graça de Deus, eu acho que ensina a gente algumas coisas fundamentais. Uma é essa, que nós não merecemos o favor de Deus. Ninguém merece a bênção de Deus. Nós somos pecadores. Eu tenho que aprender a olhar para Deus não como credor. Muitas vezes o homem se comporta como credor de Deus. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Porque isso aí é uma postura nossa de incompreensão da nossa verdadeira posição. Deus é Deus.
Eu sou criatura. Ele é o meu bem maior. Deus é o nosso bem. Eu tenho que estar voltado para Ele. Ora, se as coisas na vida não me acontecem como eu desejo, eu vou entrar em conflito com o meu bem maior. E falar, por que você faz isso? O Senhor não me ama. Gente, Deus te ama, independentemente das coisas que acontecem, ainda que nós não entendamos o que nos acontece. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos ama profundamente, embora a vida às vezes seja injusta e incompreensível. Deus te ama. Ponha isso no teu coração, aprenda isso, né? E seja grato, né? Aprenda a desenvolver a gratidão, porque a gratidão nos ajuda a lidar com as realidades que muitas vezes eu não consigo compreender na vida. Dificuldades que nós passamos, problemas que nós enfrentamos, né? Só estar vivo já é um privilégio. Nós estamos na caminhada da vida, né, em direção ao nosso Pai. No final lá dessa estrada, Ele vai estar esperando você de braços abertos. Essa é a realidade, amém? Paulo fala, eu gosto muito de um texto que Paulo fala assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10, Paulo diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ele não diz o que é o espinho na carne. Uma realidade incompreensível, um problema insolúvel, que ele não conseguia superar. A saber, um mensageiro de Satanás. Isso aqui é uma simbologia, querido, né? É uma dor, uma coisa que humilhava ele. Havia algo na vida de Paulo que era uma humilhação para ele. Interessante isso, né? O apóstolo trazia na realidade, que ele não diz exatamente o que é, algo que para ele era uma coisa humilhante, né? Ele diz assim: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, ou seja, para me humilhar, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Deus me disse: a minha graça é suficiente, Paulo. Esse problema não é nada se você entender que você tem minha graça com você. É isso que Deus está falando. A minha graça te basta, Paulo. Você precisa aprender a lidar com as imperfeições da vida, Paulo. Com as dores, sabe? Aprender a perceber que apesar das durezas da vida, nós temos a graça de Deus, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois sinto prazer, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Que não estou confiando na minha força, estou confiando na glória de Deus, na força de Deus na minha vida. Então, a segunda coisa que nós aprendemos, a primeira é essa: eu tenho que ser grato. Não posso ser um questionador, um credor de Deus, um cobrador de Deus. A segunda é que nós precisamos saber que Deus nos trata assim, graciosamente. Deus não é um pai rígido e duro. Deus não é um cobrador severo que está sempre querendo que eu acerte e me punindo quando eu erro. Tira essa imagem de Deus que nós herdamos da infância, de um Deus que parece que tem prazer que eu erre, porque Ele tem prazer em me punir. Deus é gracioso, há uma graça tremenda em Deus. Ele está torcendo por você. Deus deseja que você acerte sempre e geme junto com você, como aquele pai, né? Quando você não consegue chegar até o final, Ele está disposto a te abraçar e ajudar você a concluir tua carreira. Esses dias eu li, vou ler de novo o Salmo 103. A Bíblia fala assim que Deus, no verso 10,
Salmo 103, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa. Como é que a gente não guarda isso? Deus não me pune de acordo com a minha maldade. Eu errei, veio esse mal porque eu fiz alguma coisa. Que Deus é esse que você tem na cabeça? Deus não é assim. Deus é bom. Você é assim com seu filho? Deus é com você melhor do que você é com seu filho. Melhor. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando você erra, o que Deus faz? Grande é a sua misericórdia, porque você teme a Deus. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos. Por que o pai, um bom pai, não é rígido quando o filho é? Porque ele se internece. Ele olha para o filho com ternura. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Quer dizer que nós temos muitas coisas para superar, nós estamos num processo de crescimento, nós estamos aprendendo. Deus sabe tudo isso. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, né? Deus sabe quem somos. Quer dizer, Deus conhece a tua luta. Sabe aquela luta no fundo do teu coração? Aqueles momentos difíceis, a complexidade do dia que você está difícil de resolver. Às vezes você não está bem. Deus sabe tudo isso. E olha para você com ternura, com carinho. Tem alguém no céu que torce pela sua vida. E está disposto a te ajudar e vai fazer você ir até a vitória em nome de Jesus. Isso não significa tolerância com a maldade, sabe? Há uma diferença entre a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é para aqueles que... É quando a gente está lutando contra as nossas deficiências, contra os nossos defeitos, contra as nossas imperfeições. Não significa que Deus aprova a gente quando a gente está deliberadamente pecando. Eu queria falar rapidamente aqui sobre a questão do pecado, porque a palavra pecado muitas vezes é mal entendida. Pecado significa uma atitude minha que deseja uma coisa a princípio boa, mas que não respeita o propósito de Deus naquela coisa boa. O pecado sempre atrai você. Presta bem atenção nisso. O pecado atrai o homem porque sempre há uma coisa boa no pecado. E essa coisa boa que tem no pecado é um bem de Deus. É difícil entender isso. O pior dos pecados tem algo de bom ali. Por isso atrai a vontade humana. Porque o que me atrai é Deus. Isso o homem não percebe. Só que no pecado eu quero aquele bem de uma forma desordenada. De uma forma que violenta o propósito para o qual Deus criou aquela coisa. Isso vale para sexualidade, isso vale para dinheiro, isso vale para poder, isso vale para relacionamentos. Em todas essas coisas há um bem de Deus, que é o que me atrai. O prazer que ali está é obra das mãos de Deus, desenho de Deus para alegrar meu coração. É isso que me atrai. Só que eu quero chegar aqui de forma desordenada, não respeitando o projeto de Deus, violentando o projeto de Deus. Então eu não posso fazer isso e querer estar bem com Deus. Eu não posso querer viver de uma forma que violenta aquilo que Deus desenhou e querer estar bem com Deus. Esse é o problema. Agora, muitas vezes eu entendo isso e quero fazer o projeto de Deus e tropeço, mas estou sofrendo. Deus me entende. Aí Deus me entende. Porque Deus sabe que tem em mim um aliado imperfeito, problemático, chato às vezes, que dá trabalho para Ele, mas Ele sabe que eu sou aliado dele. Ainda que às vezes eu tropece, ainda que às vezes eu caia,
Mas ele vem, não, mas ele é meu... Aí o diabo vai e acusa você, fala, não, mas João fez isso, fez aquilo. Não, mas ele é meu aliado. Olha lá o coração dele. Olha lá para onde aponta o ponteiro do coração dele. O ponteiro do coração dele está apontando. Não, mas ele errou, ele fez isso, ele falou isso, ele tratou aquela pessoa dessa forma. Ele vai, não, então ele está errado, você tem que punir ele. Não, olha lá o coração dele, olha lá o ponteiro. A graça de Deus é para os meus defeitos. Se eu fosse perfeito, eu não precisaria da graça de Deus. Por isso que Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque às vezes Deus me corrige, né? Não é que Deus me pune, mas a vida vai trazendo consequências, para que eu possa ajustar meus ponteiros. Se é assim, a terceira coisa que a graça nos ensina, a primeira é que nós temos que ser gratos, a segunda é que Deus nos trata assim, e a terceira, que eu tenho que tratar o meu irmão assim. Se Deus me trata assim, eu tenho que olhar para o meu irmão assim. Esse é o maior pecado que nós cometemos. Porque eu não tenho graça com meu irmão. Nós não somos graciosos com o nosso vizinho. A gente exige, a gente cobra, a gente censura, a gente fala mal, a gente despreza no coração uma pessoa que tem os defeitos que nós não aceitamos. Não é? Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, lá em Mateus capítulo 7, de 1 a 4, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Toda vez que eu falo mal de alguém, eu me coloco numa posição superior a ele. Não é isso? Claro. Toda vez que eu censuro uma pessoa, falo mal, eu estou dizendo, eu sou superior a essa pessoa e estou desprezando a pessoa. O problema, é muito importante fazer uma distinção aqui, que eu quero que você perceba. Quando a Bíblia fala para você não julgar, não significa que você tem que ficar cego para os defeitos das pessoas. É impossível você não perceber que algumas atitudes são erradas e outras atitudes são certas. A Bíblia não está dizendo para você não fazer essa distinção entre o errado e o certo no comportamento das pessoas. Não é isso que a Bíblia, quando a Bíblia diz não julgueis, não está significando dizendo isso aqui está errado. Uma pessoa, um sujeito é grosseiro com a esposa, é uma coisa errada. Não, a pessoa está errada, o comportamento é errado. Não é isso? A pessoa é violenta com seu filho. Ah, não julgueis. Não é assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tanto que a própria Bíblia fala que pelos frutos nós conheceremos as pessoas. Eu não posso deixar de ver os frutos que as pessoas estão dando. Eu vou perceber isso. A pessoa que não é honesta com dinheiro, a pessoa que não é honesta no que fala, são frutos. Eu não posso deixar de perceber isso, dizer não julgueis. Se eu não pudesse distinguir o bem e o mal na conduta das pessoas, nós estaríamos na selva. Você pode fazer isso. O que a Bíblia está dizendo é que eu não posso matar a pessoa na minha alma porque ela é uma pessoa que comete erros. Não posso desprezar a pessoa e dizer, esse cara é um sem vergonha. Não. Esse cara não presta. Não, isso eu não posso falar. Eu posso dizer assim, esse cara está dando frutos maus. Porque uma coisa é eu julgar a conduta da pessoa e dizer, essa conduta está errada. Outra coisa é eu condenar a vida da pessoa. Eu tenho que ter graça, mesmo que as pessoas errem. Eu devo sempre dar uma oportunidade para a pessoa no relacionamento. Claro que eu vou me proteger. Eu preciso me proteger da maldade das pessoas, pôr limite nas pessoas. Se uma pessoa entra na sua casa e começa a prejudicar você, não vai permitir que ela entre mais, por mais gracioso que você seja com ela. Porque ela precisa de um limite e é você quem põe. Nós precisamos aprender a pôr limite nas pessoas. Isso não significa que eu estou desprezando ela, eu estou apenas estabelecendo uma fronteira de defesa para mim, para minha família, para as minhas filhas. Senão como é que eu vou proteger minhas filhas de uma pessoa abusiva,
de um abusador, pondo limite. E para pôr limite eu tenho que identificar o bem e o mal. Mas ainda que eu ponha limite nas pessoas, ser gracioso nas relações, é eu não condenar definitivamente uma pessoa por causa das imperfeições que ela tem. Não desprezar nos relacionamentos, na igreja, na família. Quantas pessoas não falam com seus irmãos, não falam com seus familiares? Isso é uma vergonha, é uma vergonha. A pessoa não falar com seu pai, não falar com seu irmão, não falar com alguém, ter essa posição de desprezo pelo outro por conta de conflitos e imperfeições que a pessoa tem. Deus nos chama a ser graciosos. Tenho que pôr limites, tenho que saber me defender, tenho que saber dizer para as pessoas, para aí onde você está, mas ao mesmo tempo eu tenho que aprender a lidar com as pessoas, na vida em geral, com graça. Se a pessoa pede perdão, você tem que perdoar, amém, queridos? Só voltando à questão da graça com os outros, uma coisa que mostra bem a graça de Deus é o episódio de Jesus com a mulher adúltera. Aquilo ali mostra bem a graça de Deus. Jesus, no episódio da mulher adúltera, que todos nós conhecemos, um episódio que nós já vimos até no cinema, Jesus perdoa aquela mulher, né? Ninguém atira pedra, ninguém atirou pedra em você, ninguém te condenou. Onde é que estão os teus juízes? Onde é que estão aqueles que te condenam? Jesus pergunta para a mulher, que mulher pega em adultério, que na época era uma coisa muito grave, né, que era punida com apedrejamento. Onde estão os que te condenam? Não tem mais ninguém, Senhor. Aí Jesus fala o quê? O que Jesus fala para ela? Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Mas ao mesmo tempo que ele diz, eu também não te condeno, ele diz, vai e não peques mais. Embora ele não condenasse, ele estava dizendo para a mulher, mas eu sei que você pecou. Aproveita essa oportunidade, vai e cria uma nova história para a sua vida. Agora uma história de bênção, uma história de vitória, uma história de amor, uma história de respeito, uma história de... Nós precisamos falar isso para as pessoas que convivem conosco, para os nossos irmãos na igreja, para as pessoas com quem nós trabalhamos. Deus é gracioso comigo, pela graça sois salvos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,